Entender o passado da humanidade é a chave para compreender os fenômenos do presente que vivenciamos e alicerçar nosso futuro. Assim, conhecer a história da luta de toda a comunidade LGBTI+, torna-se fundamental para fortalecer as pautas que carregamos hoje e levantaremos amanhã. Por isso, hoje a gente recebe o Raymond Bortolozzi, um convidado muito especial para falar conosco sobre a história da documentação e registro de memórias da comunidade e sua luta. Raymond Matheus Bortolozzi é professor do Departamento de Psicologia da PUC Paraná, doutor em Ciências pelo Programa de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também possui graduação em Psicologia pela UFPR, mestrado em Educação pela Universidade de Brasília, especialização em Gênero e Sexualidade pela URJ, também membro fundador do Acervo Pajubá, e participante do projeto Memória LGBTI+, de Curitiba. Seja bem-vindo, Raymond. Obrigado, gente. Bom, Raymond, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória na psicologia e nessas outras áreas que você cursou. A gente deu uma olhada no seu currículo, ele era bem extenso. E um pouco também como que elas se conectam com a luta LGBTI+. Perfeito, assim, eu sempre gosto de rememorar um pouco do começo, antes de falar da minha trajetória na psicologia, ou no ativismo propriamente LGBT. Eu gosto de lembrar muito na minha adolescência e começo de juventude os espaços LGBT de Curitiba que eu pertencia, né? Eu acho que antes da gente começar a ser ativista, a gente vai conhecendo nossos espaços na cidade, né? Eu tenho uma memória muito carinhosa com o Café do Teatro em Curitiba. Eu ia desde a adolescência, conhecia pessoas, né, que chamavam de viadas, sapatonas. Para mim era muito junto com esse espaço da arte, né? Um outro espaço que trazia referência, não muito pensando, né, homens se pegando, mulheres se pegando, mas o espaço que eu ia criando identificação, né? Importante também lembrar que tinha publicações que a gente via lá do ar. A G Magazine foi super importante nessa época, de comprar de maneira ilegal, inclusive, né? Lembro também de alguns grupos que a gente tinha em Curitiba, principalmente, eu lembro com 18 anos, um grupo anarco-punk que tinha aqui, que fazia oficinas de autodefesa para homossexuais. Bem-vindo aos anos 2000. E aí, esses espaços me trouxeram, né, uma vivência, uma aproximação com minha orientação mesmo, com a ideia do que é ser gay, antes de pensar psicologia, antes de pensar, né, movimento propriamente dito. Eu sempre gosto de me referenciar no movimento como parte de uma comunidade, né? Antes de falar da nossa história do movimento político coletivo, político institucional, acho que a gente tem um movimento político cultural muito importante, de se perceber como comunidade. E aí, por incrível que pareça, minhas trajetórias na psicologia e na pauta LGBTs não começaram de maneira articulada. Eu entrei em psicologia em 2006, na Federal. Ainda um curso que eu participei do movimento estudantil, da parte política, no sentido, né, do que a gente debatia na psicologia como necessário para atender pessoas, né, para participar das políticas públicas. E, obviamente, dentro da graduação, você está falando 2006 até 2010, a gente não via nada sobre sexualidade, né, muito menos sobre gênero. Ou vou falar de outras formas, a gente via de maneira indireta, extremamente LGBTfóbica e ciscentrada. Então, eu lembro de uma aula no primeiro período de um professor que citava que uma das causas do homossexualismo seriam os hormônios do frango. Sim. Nossa. Né, a gente vivia, e assim, não só dentro da sala de aula, ou com silêncio, ou com... não tinha o termo na época, mas várias fake news que a gente tem. Também lugares que a gente sentia institucionalmente um lugar meio que não pertencia à pauta. Então, minha trajetória na psicologia, depois eu conto um pouco mais dela, quando ela reencontra a pauta LGBT, ela vai aparecer um pouco depois, né? A pauta do ativismo propriamente dito surge, então, desse lugar de comunidade, de, né, participar, viver a vida em juventude em Curitiba. Lembro de várias memórias deliciosas, tipo as Strike a Pose, festas da Madonna, que tinha na década de 2000. A gente trazia muito para a psicologia, que tinha muita gente do Vale, justamente nessa parte cultural mesmo, né? Tinha as festas que a gente trazia a questão da performance de gênero, arte drag junto.
Mas por conta também desse ambiente de pensar como a gente estava se formando, e não só na psicologia, mas em outros cursos, em 2008 eu fiz parte de um grupo chamado Stonewall na Federal, que era um coletivo que juntava várias pessoas ativistas de vários cursos, né? Então, tinha várias pessoas de espectros políticos diferentes, inclusive, para debater o que era ser LGBT na universidade. Então, vinha desde cineclubes para trazer alguns filmes. Eu lembro de uma amiga, que faz muito tempo que eu não vejo, que era a Dot, que era uma estudante travesti da história. Eu estou falando de novo, no final de 2000. Uhum. Sofria inúmeras formas de transfobia no espaço universitário. Tem uma outra amiga, essa, né, faz tempo que eu não vejo ela, mas ela hoje em dia é companheira de uma outra amiga minha, que fazia enfermagem e tinha, por exemplo, em aulas de gineco, limitação de fazer prática por ser uma mulher lésbica assumida. Então, a gente encontrava não só na psicologia, em inúmeros cursos, essa barreira, né, sobre o que é ser LGBT e totalmente uma falta de referência. Então, inicialmente, claro, a gente estava em movimento, né, no cenário nacional de debate das pautas, das conferências LGBTs, a gente já conhecia o Dignidade, outros grupos aqui, mas debater o que é ser uma pessoa decente na universidade, né? Acho que talvez vocês pegaram outra geração de movimento social na universidade, que na nossa época era só ser estudante, né? Estudante que não tinha gênero, não tinha orientação, não tinha, né, todo mundo igual. Acho que a gente teve uma virada bem boa da década de 2000 para frente. Por ironias da vida, né? Eu até gosto de lembrar desse primeiro movimento da gente chamar de Stonewall, porque é um primeiro movimento que a gente tem justamente para falar sobre o ativismo de história e memória LGBT brasileira, né? Sempre que eu falo LGBT brasileira, eu entendo LGBTQIAPN+, né? Só pra gente encurtar, mas não, né, invisibilizar ninguém da nossa comunidade. Não apagar, né? Mas, assim, na época eu gosto muito de relembrar esse nome, porque vem desse anseio de, como vocês muito bem apresentaram no começo, achar, né, nossas genealogias, nossas raízes, da onde vem essa sensação de história, de pertencimento a uma comunidade. Já que a gente não vê, seja na universidade, em qualquer curso, na escola muito menos na história, né? E a gente tinha esse anseio de tentar recuperar uma memória cultural, uma memória política. Só que o que a gente tinha de acesso à memória nessa época, na segunda metade da década de 2000, era basicamente um referencial extremamente norte-americano, né? Então, até brinco, Stonewall faz referência a 69, né? Movimento Stonewall, que infelizmente por um bom tempo encobriu a história brasileira e mais ainda a história curitibana. A gente sabia mais falar de pessoas gringas do que da gente. Até né? hoje são um tanto presente, né? Na referência que a gente tem da comunidade, né? Perfeito, assim. E que vai se unindo à ideia de ter um direito, né? Porque a gente muito se culpabiliza individualmente de não ter essa memória. Mas a história e memória não é uma questão individual, é uma questão coletiva, né? Eu sempre gosto de lembrar, porque é um dos caminhos que a gente pode conversar depois, a memória da epidemia de HIV/AIDS. A gente foi ceifado de conviver com muitas das nossas ancestrais, as pessoas mais velhas, né? Justamente porque a gente perdeu por conta da epidemia da década de 80 e 90. Então, nos espaços a gente via pouca gente, né, com idades mais velhas, né? O que traz também essa falta de ouvir outras gerações, né, que é tão importante para a memória e para a história. Ao mesmo tempo, assim, pense em exposições, centros de memória, vamos no arquivo do Paraná, não tem nada catalogado, nada feito, então você vai ver pesquisas no campo da história aqui, nas universidades em geral, né, de Curitiba, começa a se galgar isso na última década, mais ou menos. Mas não vou falar que não existem iniciativas, né? A gente tem... Importante falar que tem um movimento de história e memória muito interessante, que foi extremamente apagado da década de 80, justamente final de 70, os primeiros grupos que a gente tem um registro mais sistemático de arquivos de memória, né? Galf, os Somos. Eu falo que são aqueles que a gente relembra mais presente, porque eles criaram um arquivo de memória, né? Mas sempre gosto de falar que teve movimento muito antes desses grupos na década de 70. A gente acha na historiografia, por exemplo, né, principalmente na década de 50 e 60, tentativas de organização de, por exemplo, congressos do terceiro sexo, como se falava na época. E protagonizado não por homens brancos do sudoeste, mas por mulheres travestis do nordeste. A gente tem um encontro, por exemplo, em Caruaru, que é da década de 60. Uma tentativa, claro, que no meio da ditadura, né, teve violência policial, e uma parceria muito interessante entre o grupo das travestis. Na época se falava, né, pederastas, homossexuais, mas todos os nomes estão no feminino.
compadre do lugar. Muito interessante, assim, algo que, de novo, por ter sido censurado, ter uma batida, se apaga da história. É claro que quando a gente vai falar de memória trans, né, a gente vai ter muito mais dificuldade de achar registros, né? É sempre um desafio, né? É sempre um desafio, mas a gente não vai ver só esse, vai ver grupos em Minas Gerais, vai ver grupos, por exemplo, em Niterói, né? Vendo essas outras diversidades. Eu falo isso um pouco porque, assim como eu falei do mito de voltar a Stonewall, a gente criou logo tempo depois o mito de voltar pro Lampião da Esquina e pro Somos, como se não existisse coisa antes, né? Sim. A gente vive criando na memória mitos e mistos para falar quem é a pessoa primeira. Isso não faz muito sentido, né? A ideia é um processo mesmo de criar memória. E aí, junto com isso, é importante falar que essa memória de Stonewall vinha, né, numa crescente, né? Internet, internacionalização, a gente tinha muito mais acesso dos grupos mais organizados de fora. E no Brasil a gente tinha iniciativas da década de 80 que a gente, infelizmente, foi se perdendo na memória. Sempre gosto de falar, na década de 80 teve, por exemplo, o arquivo desses vários grupos, do Galf, do Somos, que está no AEL, né, no arquivo Edgar Leroy, eu odeio falar esse nome, da Unicamp, que tem um acervo maravilhoso, não só desses grupos políticos, mas de grupos, por exemplo, da Turma OK, grupos de cultura, da imprensa homossexual brasileira, como chamado na época. Infelizmente, a gente, até pouco tempo atrás, tinha muita dificuldade de fazer pesquisa, né, ou acessar. Depois eu quero também separar o que é a pesquisa universitária de memória viva da comunidade, né? Então, se produziu muita memória, mas qual o acesso que a gente tem? Como estava na vida, né, pulsante da comunidade? Não estava, né? Eu gosto também de lembrar da década de 80, teve um dos arquivos do Galf, que se tornou, depois, no final dos 80, o arquivo Um Outro Olhar, organizado por uma ativista lésbica, Miriam Martinho. Também é um arquivo super importante já, de um pioneirismo de tentar salvar essa memória. Eu gosto muito de citar a Rita Colasso, né, uma amiga, uma ativista lésbica bem famosa, historiadora, que fala que o sentimento de ter participado do Somos não, de ver o Lampião da Esquina, ela não foi do Somos, ela foi depois do GAG, que era da Baixada Fluminense. Ela vai falar, a gente se via no jornal representado, parecia que estava vivo enquanto comunidade. E aí começa a ver esses grupos acabando, e a ideia é, a gente não pode esquecer dessas práticas, né, dessas iniciativas. Lembre que isso está também entrando em contato com a epidemia de HIV, né? E aí a gente começa a formar isso. Na década de 90 a gente tem o Museu da Sexualidade, organizado pelo Grupo Gay da Bahia. É uma iniciativa muito importante, que infelizmente falta investimento, falta financiamento, etc. Também é uma memória apagada dessa época. E uma que eu gosto muito de falar, que inspirou um pouco, eu acho que essa virada que eu tive né, eu comecei falando do Stonewall para começar a falar do acervo Bajubá, quando eu começo um ativismo de memória propriamente dita, o próprio Grupo Dignidade. O Grupo Dignidade, no final da década de 2000, digitalizou o Lampião da Esquina. Então, é como se a gente acha que eles, né, eu gosto muito de falar a alegoria das purpurinas que a gente perde, né? Algo que é importante para nossa memória, e só depois de um grupo conseguir digitalizar e distribuir, a gente conseguiu trazer isso no nosso cotidiano. Né? Falar, não, a gente existe na década de 70, né? Eu sempre gosto muito de falar de memória, diferente só de história, porque tem a sensorialidade, a magia de você encontrar um desses jornais, né? Grande parte do início do acervo Bajubá se deu meio super pelo acaso, né? Eu gosto de falar duas experiências que a gente tem. Um veio desse anseio, a gente acabou juntando já em Brasília, em 2010, né? Muitas dessas angústias que a gente encontrava no ativismo, de falta de referência, de falta de história, tentar contar nossa história cultural, nossa história do movimento social, e sempre voltar aos Estados Unidos. Ou se tinha duas obras que são fundantes pra gente, o Devassos no Paraíso e Além do Carnaval, e na época você encontrava em sebo por 400, 500 reais. Nossa. Quem tinha dinheiro para comprar isso? Né? Então, assim, era algo que a gente sabia da existência. Naquela época, a quarta edição era de 2000. Estava falando quase 10 anos depois de, né, a edição ter sido lançada. Só existia uma nova edição, que inclusive a Acervo Bajubá fez parte da iconografia, lá no final da década de 2000, né, foi em 2017 ou 2018, se não me engano. O João Silvério Trevisan conseguiu, né, fazer uma nova edição, complementar com vários textos maravilhosos. Mas era algo que a gente tinha muita escassez de acesso, né? Então, parte desse anseio ativista de conhecer história e memória. E a outra veio de uma ideia e de uma prática que eu tenho uma aproximação muito grande,
que é o colecionismo, a ideia de ser rato de sebo. Acho que talvez a geração de vocês peguem outra relação com o sebo, mas a gente tem essa questão de encontrar, ter um encontro com a memória, né? Eu sempre gosto de falar 2 itens muito importantes para a gente se consolidar como um acervo de memória. Um deles foi encontrar um quadro em nanquim, extremamente mal preservado, que chamava muito a atenção da gente, porque era a cena de sexo oral entre 2 mulheres. E aí você via embaixo assinado Darcy Penteado, né? Na época, não sei enquanto vocês conhecem hoje em dia já teve exposição sobre ele. Ele é uma figura muito importante, né? Um cânone do nosso movimento, por inúmeros motivos. Primeiro, ele era um grandíssimo artista plástico. Em 1949, ele fez uma exposição homoerótica em São Paulo. Uau! Em 49, gente, Sim. década de 40. Ele era uma figura tanto do carnaval, quanto expôs nas bienais, fazia, né, cenografia para teatro. Ele era uma figura muito influente, né? Estão fazendo um documentário em homenagem aos 100 anos dele, inclusive, agora. E ele foi um dos patronos, foi no apartamento dele que teve a reunião para fundar o jornal Lampião da Esquina. Então, ele era uma das pessoas que naquela época, né, extremamente apagada, importantíssimo para a memória artística cultural brasileira, importante para o movimento homossexual brasileiro, chama porque é daquela década de 70, né, um dos nomes de origem. E ele também, uma pauta que é cara para mim, ele foi o primeiro cara a fazer um pôster de prevenção ao HIV/AIDS em 85. Então ele misturava arte, prevenção e saúde. E aí é uma figura, tanto que tem uma praça em São Paulo em homenagem a ele, na frente do... Ai, meu Deus, fugiu o nome do prédio Niemeyer. Meu Deus, já lembro, mas Parque da República. Do Copan, perfeito. Ah, sim. E aí, assim, você pensa, pô, uma pessoa tão importante para nossa memória, uma obra em nanquim original perdida em um antiquário. Importante que em cima não tinha nome nenhum, tava 4ª ilustração, entre aspas, eu sou uma lésbica. E a gente foi encontrar, essa citação tem a ver com a publicação, na época, de uma revista erótica chamada Status, de folhetins de uma obra da Cassandra Rios. Eu acho que talvez hoje em dia vocês conheçam mais. Uma das autoras mais censuradas, vistas como, né, malditas durante a ditadura civil-militar, altamente perseguida, tinha uma expressão altamente sapatão, né? Tinha personas protagonistas lésbicas, tinha personagens bissexuais, tem uma obra dela que tem uma protagonista travesti, né? Com dezenas de livros publicados, com centenas de reedições, né? E, de novo, por ser uma artista mulher, por ser uma artista lésbica e artista, estou falando artista, mas no sentido de literatura, né? Erótica, naquele momento completamente apagada. Era uma ilustração que fazia referência aos 2, de uma obra original. Imagine o preço disso. Para um valor comunidade, deveria ser altíssimo. Para aquele momento, era nada. Né? E ainda com fungo, mal cuidado, mal preservado, achado no antiquário. Eu sempre gosto de trazer essa cena porque isso é sensação década de começo de 2010 do patrimônio LGBT brasileiro, né? Ousar esquecer, deixar apagar, deixar se perder, né? A perdição sempre presente na nossa memória, né? Uma obra que impacta tanto nossa arte, memória, história, ativismo, tem esse símbolo para a sociedade. E aí veio, quando eu falo do colecionismo, não é só juntar o objeto, mas é tentar recuperar a perdição do passado, né? É coletar essas memórias, essas purpurinas, como potência da gente se juntar como comunidade. Se a gente não faz esse exercício de continuar cavando e construindo nossa história, escrevendo com as cores do arco-íris, quem que vai fazer? A gente vai esperar o quê? A prefeitura, o Estado? Não colocando de lado, e aí eu lembro 2010, a gente tem iniciativas de outros ativistas, né? A própria Rita Colassi que eu falei, tinha um blog que divulgava e fazia esse exercício. A gente se encontrou no começo de 2010 com o Museu da Diversidade, que estava, né, virando uma política pública em São Paulo. A gente não vai substituir esses lugares, mas o protagonismo da comunidade é importante para a sua memória e sua história. E a gente viu isso se acompanhando. Esse maravilhamento de encontrar memórias é um pouco de poder reescrever. Eu lembro um outro item que para mim foi muito importante, eu acho que cada um tem o seu, né? O pessoal adora folhear o Lampião da Esquina, sentindo a década de 70, imaginando lá o Ney. Mas eu lembro de ter encontrado um jornal na gringa, na internet, né? Um jornal que você não acha em lugar nenhum, chamado Jornal do Gay, em uma edição anterior à primeira
edição do Lampião, é de janeiro de 78, de um grupo chamado Grupo Coridon em São Paulo, que era uma associação de viados que reunia 5 mil membros. Era como se fosse qual o nome? Tipo, uma associação meio de pessoas filiadas, cadastradas, etc. Era tocado por um gay com ascendência asiática, Kihihiro, trazia inclusive as tendências do mundo gay na Ásia, nos Estados Unidos, né, Nova York, na Europa. Muito interessante a leitura, a construção de cultura, né? E ele trazia duas propostas super interessantes que para mim foi muito, tipo, quebra o que eu conheço sobre história e memória. Ele trazia a celebração do primeiro dia do gay brasileiro, que não teria nada a ver com Stonewall, o orgulho, teria a ver com o nascimento do Oscar Wilde, fazendo referência ao julgamento no final do século XIX de um pederasta passivo na Inglaterra. E trazia a proposta da primeira bandeira gay mundial. Né? Mundial, assim, trazida para o Brasil. Tem nada a ver com a bandeira do arco-íris, isso a gente pega muito tempo depois. Seria o Círculo Coridon do André Gide, do escritor francês, na época chamado homófilo, né, sexual, que traz justamente esse sentimento de pertença, né? E aqui a gente está falando no final da década de 70, um grupo de cerca de 5 mil homossexuais em São Paulo, tentando criar outros movimentos, né? E um pouco quando a gente fala de memória é isso, o que a gente não acessa, o que a gente perde, né? Como essas narrativas únicas, o que contam pra gente, acabam apagando tanta gente, né? Eu dei o exemplo do Como Somos apaga muito o movimento das travestis da década de 50 e 60, né? E a gente vai encontrar muito anteriormente, né? A gente vai ter alguns inícios, né? Tem, por exemplo, Chica Manicombo sendo recuperada, Timbira, mas começa a se ter e sair do espaço acadêmico para o cotidiano. O acervo Bajubá, então, ele tem esse viés que eu brinco que é do ativismo, da pesquisa, do colecionismo, mas tem um lado que é comunitário, do convívio, né? A memória só faz sentido se ela está no nosso cotidiano, né? A gente gosta, a melhor cena não é em um arquivo, é você sentar, por exemplo, o pessoal do Bajubá está fazendo hoje em dia no arquivo da memória da arte transformista e travesti brasileira, com a Marcinha da Corinto, com a Divina Loma, trazendo essas memórias do passado, às vezes que elas nem vêm. Por exemplo, a Loma, em 73, foi entrevistada pela Cruzeiro. Ela super jovenzinha, né, naquela coisa vedete, e se confronta e ouve as histórias, né? Um pouco da memória é sentir no presente, a gente se identificar o que está acontecendo hoje com o que aconteceu no passado mesmo. Essas trocas geracionais são tão importantes. Então, abrir toda essa bagagem e ver as roupas em comum que tem das que a gente veste para as que estavam lá, né? Perfeito. E essa parte da memória que eu acho a mais importante, eu pego muito da epidemia de HIV/AIDS, é o artivismo. Tem um lado que a gente não pode entender só a história e memória como ciência e produção. É a arte de encontro. Por isso que a parte estética é tão importante, né? A gente vai encontrar isso na literatura, nas artes visuais, nas performances transformistas, né? Drags de hoje em dia. Justamente potências de entender essa memória como viva, algo que impacta, afeta, né? Eu sempre gosto de lembrar, desde a infância falam que eu sou muito afetadinho, então eu vou pegar a potência do afeto e impactar os outros, né? Mostrar que a gente existe, produz, e não só produz uma arte nichada, uma cultura nichada, na universidade uma epistemologia, uma forma de entender o mundo, mas a gente constrói a história do Brasil, né? Se a gente for ver os grandes movimentos artísticos, a gente fez parte, gente, que não foi desde o tropicalismo ao modernismo, tem número, né? Mário de Andrade, né? Ney, Caetano, N figuras que bebiam dessa estética, dessa epistemologia, e que na história oficial não cabe, né? Exato. Então, grande parte disso é a gente recuperar também nosso protagonismo nisso, né? Como parte dessas memórias, parte dessas histórias. Até para quebrar essas coisas muito tradicionais. Falam, na minha época não tinha, meu bem, tem, a gente está ocupando aqui há muito tempo. O nosso problema hoje em dia, principalmente nessa minha época não tinha, é justamente como que essa história não chega para as pessoas, né? Falando inclusive no protagonismo, enquanto você estava falando, me veio uma dúvida, puxando uma pergunta lá da frente. A gente até já recebeu gente de outros acervos aqui, do CEDOC e tudo mais. Me veio a curiosidade de como esses acervos se comunicam, como eles compartilham
de materiais, de peças gráficas, da comunicação, como isso alcança as pessoas e como isso consolida o ativismo de vocês? Eu acho que, assim, cada acervo tem uma proposta um pouco diferente. A gente tem modelo de rede com parceria, né? Vou falar um pouco do Bajubá depois para falar das nossas propostas. A gente muito bebe das experiências que a gente considera positiva para fazer a questão da difusão, né? Então, quando a gente fala de difusão, uma das primeiras experiências que a gente teve foi seguir, por exemplo, os passos de dignidade, digitalização, né? Eles conseguiram digitalizar pela primeira vez o Lampião e divulgar. A gente seguiu muito essa inspiração, fez com Xana, por exemplo. Conseguiu divulgar todas as publicações. Além disso, ter espaço aberto para a comunidade, né? Quebrar uma ideia de um arquivo tão fechado e duro da história, trazer uma ideia de coleção para a comunidade e poder folhear, claro, com salvaguarda, com luva, toda a questão da preservação. Mas o acesso aberto a não só pesquisa, mas trazer gente da produção cultural, da própria comunidade para ter acesso, era uma dessas partes de difusão também, né? Além disso, a gente teve muita prática também de tentar inspirar projetos artísticos que utilizassem. Tem alguns filmes, longas, documentários, fizeram pesquisa com base no Bajubá para fazer essas narrativas e contação. Isso é uma parte da difusão importante. A gente tem também a parte de pesquisa acadêmica, o que é super importante para ampliar essa divulgação. Algo que eu gosto muito de falar e que a gente teve em São Paulo, especificamente, que é onde é a sede do Acervo Bajubá, os museus, e aqui a gente pensa em inúmeras parcerias que a gente já teve. Já teve parceria com o Museu da Resistência, o Memorial da Resistência, que é um grande parceiro nosso, com o Moreira Salles, com o MASP, com o Museu da Periferia, justamente porque esses acervos, nos últimos 15 anos, têm lidado com a falta de ter museus que têm falta de acervo, que pensem em seus próprios acervos e também que produzam memórias enfocadas em gênero e sexualidade. Então, a gente participou de inúmeras exposições e curadoria, cedendo material, emprestando material, né? Teve, por exemplo, curadoria da própria exposição do Devassos no Paraíso, teve no Museu da Diversidade, teve de Memórias e Resistências LGBTs na Ditadura Civil Militar, que teve tanto uma exposição no Memorial da Resistência, quanto também no Museu da Diversidade. A gente participou de uma exposição da Madalena Schwartz, que era uma fotógrafa, fotografou as várias transformistas travestis da década de 70 de São Paulo, para falar da boca do luxo, boca do lixo. Então, isso é uma parte de difusão também importantíssima, justamente para esse material circular. Teve uma última agora do Fulgaz, que era da década de 80, traz muito a memória do HIV. Não tinha, por exemplo, o pôster do Darcy Penteado, que eu falei que é tão importante pra gente, não tem nenhum acervo, é no nosso. E aí, assim, são espaços que a gente vai amplificando justamente para potencializar as instituições que já existem, né? Seja na literatura, na museologia, nessas formas em geral. Mas tua pergunta ainda traz um outro aspecto que eu não respondi. Como é a parceria entre os acervos e, né, arquivos, coleções, etc. A gente tem buscado parceria, principalmente com os arquivos, né, e acervos da comunidade, o Arquivo Lésbico Brasileiro, o SEDOC, o Museu Bajubá, que é um outro grupo do Rio de Janeiro, justamente não só fazendo troca de materiais, produzindo ações conjuntas, como depois eu vou apresentar o Memória LGBT em Curitiba, mas fazendo troca de, né, quando a gente tem materiais repetidos e pensando ações de memória. Além disso, é importante falar que além dos arquivos, a gente sempre buscou fazer parcerias também com as ONGs LGBTs, né? O Acervo Bajubá, acho que um dos eixos que nasce é a memória da epidemia de HIV/AIDS. A gente tem uma das nossas sedes, fica no GIV, o Grupo de Incentivo à Vida de São Paulo, uma ONG da década de 90, o primeiro que foi gerido e coordenado por pessoas vivendo com HIV, né? Teve antes o GALF São Paulo, que era mais aberto, inclusive o GALF, nossa gente, o GAPA São Paulo, mil desculpas, GALF é das lésbicas. O GAPA São Paulo, inclusive a gente conseguiu fazer uma parceria incrível, né, para fazer uma exposição, Memórias de uma Epidemia, que era sobre a memória do HIV/AIDS, uma exposição virtual que aconteceu no Museu da Diversidade. E nesse contato, e contato contínuo junto com a ajuda do GIV, de uma organização, a gente conseguiu, inclusive, que eles... né, o acervo do GAPA São Paulo hoje em dia está no Bajubá. Por isso que a gente teve que ir atrás de edital, hoje em dia tem uma segunda sala, porque é um dos maiores acervos de memória do HIV na América Latina. Pra você ter ideia, inúmeros arquivos, na época tinha ansiedade de registro de memória pela perda de pessoas, então com notícia de jornal, com as pessoas que iam falecendo, com obras artísticas,
com cartões postais, com cartazes de prevenção. É uma coleção gigantesca que, muito parecido com aquela primeira cena que eu falei, né, do nanquim do sexo lésbico, né, de novo continua acontecendo, entende? É um processo contínuo da gente precisar, né, ter esse ativismo de salvaguarda mesmo, de ir atrás e preservar. Né? De escavar muitas vezes, né? Exato, assim, e entender o valor que a memória LGBT tem para as pessoas em geral, né? A gente sempre gosta de falar, tem o exercício de esquecimento, né? Existe uma política de também silenciar a nossa história. É mais fácil controlar a gente no sentido da gente não se reconhecer como comunidade, como, né, pessoas que não têm uma memória coletiva. Eu gosto muito de falar isso, eu vou trazer, já começar para Curitiba, né? Um dos eixos que a gente começou a trabalhar aqui no Projeto Memória LGBT em Curitiba, dentro dos vários pontos de memória que a gente foi encontrando, porque a grande reclamação é, não tem, a gente não sabe, né? Sempre era uma memória década de 90 para frente, porque o Dignidade tem um excelente trabalho, desde que ele se fundou com a memória institucional daqui. Mas tinha duas evocações de memória muito frequentes para Curitiba. A Gilda, imagino que vocês conheçam, ela já foi mais reavivada, digamos assim. E um outro que eu gosto muito de falar, que foi né, o que falam do Gala Gay, o Carnaval das Travestis, do Clube Operário. Né? O Clube Operário, a gente traz ele como um dos eixos do nosso roteiro, porque ele é um lugar de memória que converge várias memórias super interessantes. Né? Ele, primeiro, é uma associação fundada no final do século XIX pelo Benedito Marques, um pedreiro negro que seguia as aspirações do movimento abolicionista em Curitiba. É o começo do movimento negro em Curitiba. Na década de 30, na ditadura Vargas, ele virou um centro de refúgio de perseguidos políticos, trazendo a pauta trabalhista, João. Quando a gente vai falar movimento de esquerda, etc., você vai ver que era um lugar que protagonizava esse debate, essa luta. Primeira edição que a gente vai ter de maneira informal, né, na época chamava Baile dos Enxutos, antes de virar o Carnaval das Travestis, foi em 1955, gente. A gente está comemorando 70 anos. Você tem uma noção disso de... Aí você pergunta, imagina, isso é antes da ditadura civil-militar, como Curitiba, extremamente conservadora, abre um espaço de um carnaval para trazer as travestis como estrelas do baile. Claro que a gente vai ver a contradição, logo que elas saem do palco, a polícia vai bater, a gente vai ver um monte de violência. Mas ainda assim um lugar que celebra, né? Justamente vai ser um dos primeiros espaços em Curitiba a ter um banheiro terceiro sexo, para as travestis poderem se montar para o palco. Incrível. É muito interessante porque é um pouco nessa solidariedade que a gente vai ter de pensar a questão negra curitibana, a questão trabalhadora em Curitiba, que a gente vai pensar a abertura para pensar, na época, a pauta homossexual, que aqui eu quero trazer mais foco, pauta travesti mesmo, né? E aí a gente tem, desde 55 até fechar, né, talvez um dos palcos que atraiu, no sul do Brasil, mais artistas da América Latina. A gente tinha apresentação de travestis de vários países daqui. Era extremamente disputado, era caríssimo entrar nesses bailes, né? E aí você tem uma coisa da celebração dessa cultura colocada em conjunto. Importante falar que logo quando começa a se ter essas primeiras edições, existe um outro coordenador, que é o Tatu, também um ativista negro, que vai trazer a pauta. Na época da ditadura, tentam censurar os bailes, né, que eles não aconteçam. Tem muita resistência para continuar acontecendo, só teve 2 anos que foi fechado. Inclusive, teve questão judicial. Né? Na época do HIV, foi um lugar que as travestis recolhiam cestas básicas, acolhiam pessoas para o cuidado comunitário. Nós estamos falando de mais de 100 anos de memória de vários movimentos. O que aconteceu com o local? Vocês sabem? A gente teve há pouquíssimos anos atrás, no começo da década de 2020, a demolição daquele lugar. A prefeitura escolheu fazer um estacionamento inteligente. Você acabou um lugar que é um patrimônio não só da nossa comunidade, aqui eu trago mais ainda da comunidade travesti, mas da comunidade negra trabalhadora, com um significado simbólico. Um patrimônio histórico super conectado de diferentes lutas, né? E é que a gente fala, assim, o palco mais famoso das travestis de Curitiba, hoje em dia são destroços para o estacionamento inteligente. É esse o valor da memória. E é isso que a gente vai ver nas gerações, né, as mais novinhas que vocês, passar por lá, porque fica na frente do Folia. Talvez vocês tenham ido lá ver, né, o Samba das Sapatão. Alguns anos passaram pelo Maricas ali do lado, ou pelo IAG.
Porque parte da memória urbana é isso, a gente passa todo dia perto. Só que a gente não consegue se conectar com a memória dos espaços. E é um pouco dessa violação de direito que a gente tem. Né? Porque é como se a cidade fala, você não pertence aqui. É mais importante teu carro estar seguro do que você rememorar suas ancestrais travestis. E é um pouco desse poder que a gente vai sendo alijado, né? Quando a gente fala do conservadorismo, de certa forma, é um pouco isso também, assim. Qual a potência de uma comunidade? Lembre que os movimentos surgem porque a gente tem uma conexão e um viés comunitário de luta mesmo, né? Sim. Aproveitando e falando em histórias e tal, que história e documento te marcou nesse processo até hoje? Qual assim, que mais especial, assim, pra você? O que mais te marcou você teria pra mencionar? Nossa, tem tantos documentos. Eu falei do Nanquim, falei do Jornal do Gay. Eu sempre tive muita paixão por arte transformista e travesti. E eu, desde criança, era muito fã da Rogéria. Né? Rogéria, vocês conhecem, né? Uma das grandes vedetes travestis de palco no Brasil, principalmente década de 60 e 70. Só falavam que era travesti da família brasileira, porque ela apareceu em novela da Globo, etc. E eu lembro de encontrar, principalmente alguns roteiros de teatro, gay fantasy que ela estreou, e daí trazia a sinopse, como que ela se apresentava no palco, coisa que a gente não tem registro quase nenhum. Então, tem um que eu adorava, que era o Misto Quente, que ela chegava, seduzia, né, os homens, os homens tinham essa coisa do encanto pela travesti. E ela, na verdade, a Rogéria sempre falava que ela era uma grande artista transformista, ela gostava de brincar com o gênero. Falava, não é minha identidade de gênero, eu sou uma artista de tudo. E daí as mulheres ficavam meio tipo, quem é essa mulher seduzindo meu homem, etc. E ela sempre brincava, eu sou tanto Rogéria quanto Astolfo, né? Talvez a gente possa brincar fora da vida privada, como artista ela seria muito mais pessoa não binária, que não faria sentido pra ela. E daí ela tirava a peruca e fazia uma personagem super, tipo, viril. E aí sentia uma parceria com as mulheres no sentido de, tipo, né? A gente, toda essa feminilidade que dá tanto trabalho, né? De expressar no palco é algo que a gente vai ver como artificial, isso, né? A RuPaul fala, né? A gente tá nu e é drag no final, tudo. E os homens ficavam, tipo, aonde que tá meu desejo? Aonde tá... Não, assim, eu gosto muito dessas esferas, quando a gente pensa nessas memórias, nesse sentido muito de produção estética, de mudança, né? Outro impacto que eu gosto muito, que me faz... Uma das memórias que me... E aí eu junto uma memória de objeto, né, de artefato, junto com memória oral. Eu lembro a primeira vez que eu vi fotos das colchas de retalho, na época da epidemia de HIV/AIDS. A gente traz no Brasil, no final da década de 80, o projeto Nomes. Era um projeto que a gente pegava pessoas que a gente ia perdendo por conta da epidemia de HIV/AIDS, né? E quando a gente fala perdendo, não é só por uma crise sanitária, né? É por uma inoperância do Estado, vocês viveram a Covid, né? Só que a AIDS foi a Covid pra gente, né? Pra viado, pra travesti. Na época a gente teve um termo chamado ponte específico para pessoas bissexuais, e quem levaria para os héteros. A bifobia foi extremamente acentuada. As lésbicas também sofreram várias formas de sanções na época, né? E aí, quando você via esse sentimento de perda, né? Quando a gente escuta o pessoal mais antigo, na época não tinha celular, tinha caderninho de telefone, você ia todo dia virando uma página e riscando alguém, você ia perdendo alguém. Sentimento de perder em comunidade, não poder falar de luto, né? E o projeto Nomes acontecia junto com as vigílias. A gente começou a sair com velas para falar que a gente não vai deixar ninguém ser esquecido. Todo mundo vai estar presente, né? Tentam apagar a gente, violentar a gente, deixam a gente morrer, mas a gente, em comunidade, vai viver o luto coletivamente. E o projeto Nomes era um pouco de trazer alguma memória dessas pessoas. Seja ver uma roupa, um retalho, um objeto de memória, e você ia costurando ele em uma colcha gigante, para ver o tamanho desse impacto. Quando você vê isso, assim, esse é um pouco do peso da memória ativista, sabe? A gente vai usar não esquecer. A gente não vai permitir que vocês nos esqueçam. Né? Isso foi um impulsionador para a gente, inclusive, lutar por políticas de saúde, políticas públicas, né?
Em Curitiba a gente teve um movimento parecido e diferente, que eu acho muito bonito, que acontece diferente do Projeto Nomes, mas acontece no Largo da Ordem, com sapatos. E aí você pegava sapatos de pessoas que a gente perdeu por conta do HIV e fazia monumentos de calçados. A quantidade, eu gosto muito da referência do sapato por conta do Mágico de Oz, da Dorothy. A ideia é que você clica e né, vai para outro mundo. E aí você vê, né, centenas de sapatos um do lado do outro. Isso é uma parte de trazer a memória como potência da comunidade também, né? Importante falar que são essas performances de memória, vigília, que construíram em conjunto, claro, com a articulação com o poder público, com o Brasil que estava se redemocratizando, e com a participação no movimento LGBT no debate de saúde, de algo que a gente fala muito pouco, mas o movimento nosso protagonizou a construção do SUS, gente. Falta de HIV/AIDS traz participação popular, escuta e participação nos processos de autocuidado. Hoje a gente debate PrEP, PEP, a gente existir para além do poder médico, num diálogo. Toda a estruturação que eu trabalho enquanto docente de psicologia do SUS vem de um legado não só do movimento feminista, movimento negro, mas do movimento na época homossexual. Hoje em dia LGBTQIA+. Então, de novo, é algo que a gente não tem esse contato. Mas é muito difícil, porque eu gosto muito de brincar. Você perguntou dos objetos, né? Eu me sinto um parque de diversão encontrando memórias, né? E eu sempre trago da primeira memória, que eu hoje gosto muito de trazer, várias vezes estou falando de cânone, de figuras importantes, etc. Porque a gente não tem nem acesso a uma história oficial LGBT, né? Mas eu sempre gosto de rememorar. Os primeiros artefatos de memória são minhas coleções, gente. A gente tem que entender a nossa memória como tão importante quanto a memória dessas grandes figuras, né? Eu sempre gosto, a gente recebe doação no Bajubá, às vezes, das pastas de coleção de notícias da Madonna, falando de bissexualidade nos anos 90. Eu lembro da minha, eu tinha uma pastinha muito grande das Spice Girls, uma banda da época, e eu era muito fã de Cássia Eller também. Pra mim não tinha vinculação, porque eu sou gay, não era sobre isso, mas era o que me vinculava. Claro que era uma criança que fazia coreografia, viadada pra caramba, mas são essas memórias que são importantes, né? A gente depois tenta recuperar, pensem, a quantidade de memória de flyer de noite que vocês vão, de movimento que vocês participam, de peças de arte. É algo que a gente tensiona geralmente a guardar, mas esquece, porque a gente acha menos importante, né? Nos nossos trajetos a gente sempre fala a memória coletiva. Qual é a memória que você vai contribuir, né? Porque a gente também cria essa ideia do fetiche da memória, né? A gente vai sempre achar a memória do Lampião. E as que eu participei. Vocês já pensaram hoje, né? Como que vocês criam essas memórias? E eu trago para a geração de vocês um desafio muito maior. Vocês vivem artefatos de memória digitalizada, né? Eu tive uma etapa muito carinhosa comigo de encontrar minha memória do Orkut. E a gente tinha grupos de encontro, né? Comunidades, etc. Não existem mais. A gente precisa acessar outras fontes para lidar hoje em dia. Pense que vocês passaram pelo Facebook, né? Sim. Pense década de 2010, quantos encontros, fora Feliciano, né? Encontro de performance, que vocês combinaram no Facebook em grupos com grande diálogo, de debate. E essas memórias? Vocês não vão encontrar em sebos mais. Não funciona dessa forma. Por isso que eu falo, as memórias é um legado nosso. A gente tem que pensar na memória contemporânea também. E é um ativismo, é algo que a gente precisa fazer em conjunto, né? Por isso eu falo, tente se reencontrar, a história e memória tem a ver com a gente, enquanto pessoa também. Eu sou psicólogo, né? Tem que vincular com subjetividade. Justo. É isso, tá? A memória, ela se consolida muitas vezes em objetos que fazem o tesouro de cada um, né? E acho muito lindo você compartilhar esses que te marcaram. Inclusive, vi que você trouxe um material, se quiser contar mais para nossa audiência, do que se trata e tudo mais, se quiser inclusive até mostrar para a câmera. Posso mostrar já, deixa eu apresentar ele, depois eu apresento o folderzinho. Na verdade, assim, via Bajubá, né, a gente criou, como eu já mencionei, várias ações de memória para se pensar tanto em roteiros urbanos, em produção. A gente tem contato com a Monstra Editora para publicação de oficinas de literatura, de construção de texto, de justamente o pessoal que acessa essa memória produzir algo contemporâneo, né? Então a gente trabalhou, por exemplo, a memória do HIV
um livro chamado Escritas de SIDA, né? De si com a SIDA da AIDS. Só especificamente com pessoas que vivem com HIV hoje em dia. A gente teve em conjunto com o Memorial da Resistência falando de memórias de travestis na ditadura, né? Fazendo coleta de testemunho e trabalhando com essas memórias na escrita. Então, assim, a ideia é que existam várias formas de difusão via produção cultural mesmo. E uma que a gente tem desde o começo, lá em São Paulo ainda, são os roteiros de memória. Os roteiros é justamente trazer a memória viva no cotidiano urbano, né? Eu tinha brincado com, né, o Operário. São esses lugares que a gente circula no dia a dia, mas não consegue acessar, né? E aí, esse projeto especificamente, que é a Memórias LGBT em Curitiba, é um projeto de múltiplas parcerias, pensa tanto coletivos de organização LGBT de memória, o Acervo Guajubá, tá, o SEDOC, o Luiz Motti, que é do Grupo Dignidade, participa, e extensões da Universidade Federal do Paraná, no Máquina de Ativismos Humanos do Direito, e com a Liga de Diversidade, a LAED, da PUC Paraná, né? Além de várias pessoas autônomas, né? Não é fechado só para um caráter nem universitário nem ativista. Tem muitos artistas junto também, né? E nesse sentido foi um projeto que começou, na verdade, com o anseio de justamente não conhecer a memória de Curitiba. A gente sempre reproduz os apagamentos, né? Então vai em espaço LGBT de memória e história, é sobre São Paulo, é sobre Rio. Quando vai muito além, chega lá Minas, chega Bahia, às vezes Rio Grande do Sul. Mas e Curitiba? Curitiba não tem uma história e memória? E a gente aí foi fazer pesquisas e principalmente quem vai em acervo, você perguntou, né, dos objetos que me maravilham, né? Eu lembro do objeto que me fez inspirar para começar e participar desse projeto em conjunto, né? Estava nas minhas pesquisas em São Paulo, nos roteiros, encontrei na Hemeroteca Nacional uma notícia de 82 de uma batida de uma discoteca lésbica no Tarumã. Né? A gente está falando da divisa com Pinhais, aqui em Curitiba. No começo da década de 80, eu nasci em 86, uma notícia 4 anos antes de eu nascer, do lado da casa dos meus pais. E aí, pra mim, era muito assim, tá, mesmo que eu esperasse que Curitiba tivesse memória, eu imaginava centro, etc. Eu falei, gente, Tarumã, Pinhais, discoteca lésbica. Claro que a notícia era super, né, polícia, né, batida, porque as lésbicas estavam aliciando adolescentes. Super marginalizada. Super violento, pacote etc. completo. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito desses arquivos que a gente fala da polícia, da psiquiatria, porque por mais que eles sejam violentos e precisam ter vários alertas de gatilho, tem registro da nossa existência, né? E aí, pra mim, foi meio que um boom, assim, de caraca, não é só que eu não conheço a história, assim, a história é 3, 4 quadras da onde eu nasci, né? E eu sempre tive um fascínio com cultura lésbica, eu acho, tipo... eu tive minha fase de juventude muito... rock, club, essas coisas. Adoro uma MPB, gente. Tô na folia muito feliz da vida. E aí, essa ideia de... Existe pra mim foi meio que um... Sabe aquele choque de deslocalização, de... Que raios eu conheço da minha trajetória em relação a... E essa notícia um pouco foi impulsionadora de eu começar a cavocar. Obviamente, estou falando da minha trajetória pessoal, a gente vai entendendo um projeto que tem várias trajetórias se encontram. E fui encontrando vários artefatos, né, de Curitiba, propriamente dito. Por exemplo, os Tulipas Negras. Já tinha ouvido de um poema do Dalton Trevisan, mas não tinha muita ideia do que era. E comecei a procurar de novo em jornal. Fiz uma pesquisa muito interessante na biblioteca pública. Tem muita coisa em acervo. Tem. Só que tem gente que vai fazer consulta em fonte primária. O pessoal fica esperando ver literatura secundária para achar coisa. Não dá, tem que ir atrás mesmo. Tem muita coisa, muita mesmo. Em 53, eu achei várias notícias sobre um casamento homossexual aqui em Curitiba. Também batida de polícia. Era referenciado por um dos grupos do Tulipas Negras. Para quem não conhece, Tulipas Negras foi um sinônimo de homossexual masculino em Curitiba. Não se sabe se é referência à obra do Baudelaire, uma cor de tintura de cabelo que os gays usavam, aparentemente. Fofoca de jornal, a gente não consegue averiguar. E que em 51 tem um baile de carnaval na Praça Osório, no edifício Kawavinsky, no terceiro andar dele, e se reuniam aquelas turmas na época entendidos, que chamavam, né? A gente conhece várias dessas turmas, como a turma aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, o próprio Darcy Penteado, que eu falei, era de uma das turmas em São Paulo, mas em Curitiba não se falava muito, né? A ideia era que eram pessoas de classe média alta, gays, homens cis, se reuniam pra, tipo, não só se pegar,
mas poder viver essa cultura também. E daí, em 51, tem uma batida nessa celebração de carnaval dentro, e desce as ruas carregado pela polícia inúmeros tulipas negras vestidas de Carmen Miranda. E aí vira um bafafá na cidade, uma coisa de uau, que raios é isso? Claro, moralidade junto com... Eu gosto muito de falar, Curitiba é uma cidade conservadora, mas é uma cidade também muito liberal, no sentido muito contraditório. E aí, em 53, um outro grupo, aparentemente, não sei se são os membros ou não, porque era uma sociedade secreta, faz um ritual de casamento. Obviamente, nada a ver com o cristianismo, né? É um ritual pagão em homenagem a Eros e Afrodite. E a polícia narra toda a ritualística era Rosarito, não sabe se é uma travesti ou não, Golden Boy, que fazem a celebração com o vínculo com a faixa grega vermelha. E tem a narrativa de todas as ritualísticas. Estou falando de casamento entre, né, sei lá, 2 homens, uma travesti, não sei. Em 53 em Curitiba, gente. Estou falando de novo, 70 anos atrás, falando de casamento, conjugalidade. E completamente fora dos padrões que a gente esperaria e que muitas vezes são os que se buscam e se lutam hoje em dia, né? Não, e total, e assim, além dessas lutas, ver a organização dessas pessoas, os roteiros de pegação que a gente vai encontrando, de ocupação nos cinemas, né? A gente vai ver esse roteiro da cultura, né, pederasta, homossexual, seja o nome que queira se dar, em vários lugares da cidade de Curitiba. Então, é meio que um arquivo que vai se desdobrando em inúmeros outros, né? E a gente vai encontrando essas memórias, tanto memórias de pegação, de convivência, depois vai encontrar algumas memórias dos primeiros lugares que a gente conhece, mais como, né, homossexuais ou LGBTs. Né? O próprio Lampião da Esquina traz um roteiro do Celso Bar, aqui de Curitiba, que é do final da década de 70. Que ficava onde? Trajano Reis, gente. Vocês que adoram ir na Trajano Reis há muito tempo, é roteiro viado daqui. Mas é interessante que a gente achou, inclusive citado pelo próprio Celso, um outro clube conhecido como um clube homossexual, bar, melhor colocado, que era o Marrakech. Marrakech é de uma Lu Marins, uma ativista lésbica. Uma ativista, não falo, mas uma produtora cultural lésbica, desse ativismo da noite, que vai justamente ser um bar que vai ser anterior ao Celso Bar, conhecido como bar para homossexuais, mas que reúne muitas lésbicas. A gente está falando de 76, gente. Então, assim, a gente vai encontrando essa malha de ocupação cultural que a gente tem em inúmeras épocas, né? A gente foi encontrar, por exemplo, na biblioteca pública daqui, inúmeros shows de transformistas da década de 1910, 1920, 1930. Toda aquela parte que a gente compreende a Rua 15, né, que começa que a gente conheceu como os cinemas de rua, antes eram os teatros, né, Cinelândia de Curitiba. E a gente vai ver várias performances, né, de artistas transformistas, travestis, na época imitadoras do belo sexo, se apresentando no Guaíra, gente, no Palácio Avenida. Tem uma que eu gosto muito que é Eymond. Eymond era uma cantora lírica travesti, né, a fazer inveja a Pablo Vittar, gente. E ela sai, é amplamente divulgada, apresentando no Teatro Avenida. E as notícias trazem, tipo, do impacto do glamour feminino para o público feminino curitibano, como as mulheres se encantavam com essa performance dessa travesti. Década de 30, gente. Né? Tem Darwin, que é uma artista de São Paulo, que vem para Curitiba se apresentar no Guaíra, que em me salve a memória, 21 ou 23, estreia um filme no Brasil. Aníbal Cury Quer Casar, uma travesti no cinema. E é importante falar também, gosto sempre de rememorar, porque isso é uma parte viva da memória curitibana, na década de 20 também tem performances transformistas masculinas. A gente recebe uma artista que é filha do Fregoli, que é o pai do transformismo italiano, que é a Fátima Mires, que vai para palco fazer personas masculinas. E é muito interessante porque ela faz personas bem virilizadas, com um coreto, com um grupo de meninas extremamente femininas atrás. Falam que são as Fátimas Girls. E eu trago isso como memória porque isso é década de 20. Hoje a gente tem uma cena da arte drag king, talvez um dos maiores expoentes do Brasil. Né? Muito forte aqui. E entender um pouco dessa trajetória, essas perdas, esquecimentos, rememorizações, diz um pouco da abertura em Curitiba, né? Então, esse trajeto veio dessa ânsia desse projeto, né, de primeiro construir um acervo,
né? A gente tem 2 frentes nesse projeto. Um de revisitar esses arquivos, acervos, tanto os que as comunidades formaram, né? O Bajubá, o SEDOC e outros que a gente tem acesso, são mais organizados, são mais sensíveis, são mais ativistas, mas também de ir nos arquivos oficiais, né? Vamos na biblioteca pública, vamos no arquivo, né? Um que eu gosto muito de lembrar, que para mim foi um achado maravilhoso, que veio junto com comunicação com amigos da parte de história, foi no Museu da História da Medicina do Paraná. Não sei se vocês conhecem esse museu. Não. Não? Fica na Rui Barbosa, onde fica a primeira Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, o primeiro hospital. É o primeiro elevador, inclusive, que você sobe pra maca, né? Onde as freiras ficavam. E lá tem o arquivo da Associação Médica do Paraná. A gente vai encontrar a memória da psiquiatria, da medicina legal, né, de uma grande parte de violência de memórias traumáticas. Mas foi nesse espaço que eu encontrei um estudo de caso de uma pessoa com 18 anos, em 1916, aqui em Curitiba. Falo o nome dessa pessoa, né? Coloco só o sobrenome. Zambrowska, uma pessoa que tinha ascendência polonesa, que viveu na década de 10 aqui. E quem faz esse estudo é um professor de psiquiatria da Universidade Federal do Paraná, primeiro professor contratado, concursado de lá, que vai justamente fazer o exame de corpo de delito, perícia, depois dessa pessoa ser suicidável. 18 anos. Extremamente violento. Nas investigações patológicas, tentando investigar o homossexualismo feminino dessa pessoa. Mas é interessante que ele vai relatando de uma maneira violenta o como essa pessoa, Zambrowska, ao adotar as roupas do pai, começa a ter uma expressão feliz. E vai falando do como essa pessoa jovem ocupa as ruas de Curitiba. Começa em casa de raparigas, utiliza, por exemplo, o corsete para esconder o peito, faz xixi em pé. Tem vários amigos. Falam, inclusive, eu sou louco para encontrar, que essa pessoa fez um autorretrato. Que a gente nunca encontrou em fonte. Depois, com pesquisa desse caso, a gente encontrou no Museu da Justiça o processo jurídico, depois do suicídio, e fala o nome dessa pessoa, Bernardo. Bernardo se chamava Bernardo. Obviamente não existia o termo homem trans, pessoa transmasculina, mas Bernardo, na década de 10 em Curitiba, se reivindicava ser Bernardo. Incrível. Isso é uma memória de um adolescente. Né, que a gente entende que é extremamente violento, debate a questão do suicídio. E eu, dentro da pauta da psicologia, sempre vou tentar lembrar a memória de manicomialização que a gente teve. Pois é, né? Porque não é apenas violento, é sempre patologizado, né? Sim, e lembrar que a gente tem no Nossa Senhora da Luz, o primeiro hospício de Curitiba, pessoas internas na nossa comunidade por conta desses diagnósticos, né? Então isso é uma memória de trauma, não é gostoso de ver, é um gatilho, né? Sempre que eu oriento e acompanho, eu dou um alerta gigante, mas é parte de também recuperar essa memória. Bernardo não seria lembrado se não fosse via essas memórias. Outro museu interessantíssimo, o Museu da Polícia, gente. O Museu da Polícia tem inúmeras fotos de travestis dessas décadas de 50, 60, 70. Tem autópsia feita com um package de um homem trans, década de 80. Assim, é horrível e agridoce, talvez a melhor palavra para se colocar. E aí é o que eu falo, tem gente que adora trabalhar com memória de ativismo político, memória de ativismo cultural. Memórias de trauma são importantes também. A gente precisa relembrar os traumas que a gente viveu para, né, ter como farol pro presente, para não ter ecos tão próximos, sabe? Mas a gente teve que debater não virar patologia há pouquíssimo tempo atrás. Gente. Sim. Né? Então, são memórias complexas também. E falando nesse eco, nesse legado, eu queria saber como que você espera que esses projetos como o Acervo Bajubá, como o Memorial LGBTI de Curitiba e como vários desses outros, né, você direcionou um pouco pra gente, mas até pra audiência em suas... né, pra gente em nossa geração, nossa faixa etária, mas pra audiência em toda a sua totalidade. O que você espera que esses projetos deixem de legado para as gerações que temos, para as próximas e tudo mais, inclusive com a sua participação? Inclusive para nossa geração, gente. Eu falo assim, Curitiba mundo, né? ter espaço para Kakura não é fácil não, gente. De verdade, assim, de ter espaço da gente encontrar pessoal de várias gerações. São Paulo tem muito desse espaço que eu lhe falei de sentar com pessoas mais velhas e trocar, ter pessoas mais jovens em contato. Mas assim, quando a gente fala
Eu acabei nem apresentando o material, né? Depois eu retomo ele. Mas a ideia um pouco do que a gente defende é entender história e memória, principalmente a memória como um direito, né? Uma ideia é justamente ter um recurso de eu poder ir para uma escola ter uma aula de história onde eu esteja contemplado na história. Repassar para uma universidade que eu possa, por exemplo, ver as temáticas que fazem parte da história das áreas, né? A ideia um pouco de ir para museus, arquivos, onde eu me sinta representado, né? A ideia é que a história e a memória seja um farol para a gente se sentir pertencente a uma comunidade e que direcione o que a gente quer enquanto comunidade, né? Eu acho que o grande legado, eu não sei se existiu um grande legado, né? É a potência da gente poder lembrar. Lembrança, e eu gosto de novo falar, eu nasço do colecionismo. A lembrança não é o que é importante lembrar, é o que é precioso a gente lembrar. O que forma a gente enquanto pessoa, né? Por que você guardou, sei lá, aquele filme que te encantou, né? Aquela dobradura do teu primeiro encontro. Tem um projeto muito gostoso que a gente fez em São Paulo, das ruas onde você, pela primeira vez, deu um beijo, se reconheceu como uma pessoa trans, justamente essas pequenas memórias é o que a gente tenta afetar nas pessoas, né? Justamente para entender que não é só um dever enquanto comunidade, né? É uma parte da nossa história, né? Enquanto pessoas, propriamente dito. Memória, então, é pulsão para, né? União e luta. A gente tem uma preocupação, até pelas suas parcerias com a universidade, com os movimentos, de formar, tecnicamente, pessoas ativistas, né? A gente vive, às vezes, um romantismo de falar do ativismo, mas as pessoas precisam comer, sobreviver, se profissionalizarem nas áreas, né? E ter um repertório de produção. Esse material, por exemplo, é uma das ações que a gente puxou do trabalho com acervos e de memória oral, que virou um roteiro, mas que ganhou o edital da Fundação de Cultura de Curitiba. Então teve gente sendo paga, financiada, né? Para a área de vocês, quem fez a gravação de memória oral recebeu, é uma equipe técnica, também são profissionais da comunidade que podem viver desse trabalho, né? Porque senão a gente também, às vezes, desvaloriza o romantismo da precariedade, principalmente do terceiro setor. Então, quando a gente vai criando esse lastro, é também ir disputando a institucionalidade, né? Parte de contrapartida com a Fundação Cultural de Curitiba é cada um dos pontos de memória, bibliotecas de Curitiba, Araucária, Pinhais, terem exemplares. Você tem noção? Eu tive uma notícia muito legal de uma amiga que trabalha em Araucária, que levou um grupo de adolescentes para a biblioteca de lá, e eles conseguiram ver esse material. Adolescentes. Incrível. Então, é um pouco... Assim, quando a gente fala legado, parece que a gente tem um peso muito grande, mas assim, o legado coletivo que a gente tem é justamente tornar essa memória presente, né? E eu vejo isso muito mais presente. Você vai ver a pauta das paradas, os debates que a gente tem, né? A internet ajuda muito na divulgação, né? De pessoas, de histórias, de grupos que cada vez tornam mais presentes. Então, a gente vê esse impacto geracional muito grande, gente. Assim, vou retomar para onde eu comecei. Se vocês forem lembrar da segunda metade da década de 2000, né, que eu falei, o Devassos era R$400, a gente só falava de Stonewall. Se eu sento do lado de alguém hoje em dia mais jovem, tenho certeza que a pessoa vai saber o que é o Ferros Bar, vai saber o que é o Lampião da Esquina, talvez saiba quem é Gilda, né? E celebre Gilda nos seus vários espaços. Assim, é uma memória coletiva que a gente já vê mudança, né? É a memória ser lembrada, né? É. Exato. Bom, a gente tá chegando pro fim do nosso programa agora, mas a gente deixa abrir espaço ainda rapidinho, bem rapidinho, pro nosso quadro Pajubando, nosso momento de fofoca aqui. Então conta pra gente um babado que você conhece, ouviu ou leu nos últimos anos, tendo contato com tanta gente. Tanta história. Nossa, gente. Já que vocês pediram pra me preparar, eu não me preparei. Mas fofoca em que sentido? Olha, qualquer coisa, alguma história que... pode ser a história que você ouviu, né? Desse boca a boca, conhecendo as pessoas, ou justamente as fofocas do passado, aquela que mais te encanta. Nossa, gente, é tão complexo, porque quando a gente entra na parte de memória oral e vai nas fofocas de babado, tem coisa que a gente não pode falar. Pois é. Principalmente porque os babados que mais aparecem são as brigas entre as pessoas. Imagina. E aí tem brigas complexas,
E acho que cabe no fórum privado das pessoas em si, né? Mas, ao mesmo tempo, algo que talvez eu possa trazer de babado, né? Tanto com as memórias, né? Tive muito contato com o João, né? Nesse processo de Devassos, né? Na minha banca tive contato com o James, Jimmy Green, né? Com o pessoal velha guarda, né? E outro pessoal que, né? Tem pessoal que a gente foi perdendo também. Eu tive a chance de entrevistar várias pessoas da epidemia de HIV/AIDS que morreram pouquíssimos anos depois. Tem algo muito encantador do cenário da noite, dos encontros, da pegação. Então, por exemplo, uma sapatão das antigas, não vou colocar nome, porque acho que é melhor, contava muito a ideia de como é que era entrar no Mustache na década de... Mustache era próximo do Ferros Bar. Só que era um lugar que as sapatonas usavam ternos e gravatinhas, a la Marlena Dietrich, atendidas por outras mulheres. E nessa questão de estar, né, no espaço só entre mulheres que se pegavam, né? Essas narrativas muito vívidas são muito legais, né? Ou, por exemplo, na Medieval, a Marcinha do Corinto, né, falando como que ela escolhia com a Elisa as roupas dela, né? Como que ela se apresentava, construía performances. Isso é uma coisa de memória de muito encanto que você tem. Mas eu entendo que quando vocês falam babado é outra ordem. Mas, é complexo, gente. Imagina. Porque com memória tem uma parte um pouco ética do que a gente fala ou não. E as pessoas querem divulgar, a gente divulga. E não só isso, né? A gente traz muito profissional da saúde aqui também, gente da psicologia, etc. Daí existem as barreiras, né? O que eu posso contar, né? Mas a melhor fofoca que tem depois as mesas de bares aparecem, gente. No começo desse ano, quem veio pra cá teve um congresso, a Mara Moira, né? A Mara é uma parceira do Bajubá há um bom tempo. E é isso, a gente senta e fofoca. Né? Ela tem um projeto maravilhoso de memória trans brasileira. A gente vai vendo o que tá atrás das cortinas, é muito mais babado mesmo. Justo. A gente tá chegando no fim do programa. Obrigado, viu, por ter aceito e ter vindo. Sua participação foi ótima. Foi uma honra te receber aqui, viu? Eu que agradeço, gente. Fico à disposição quando vocês precisarem. Belezinha. Por favor, volte mais vezes. Vamos ver, né? Temos a nossa agenda aí do programa. Super aceitamos indicações e tudo mais. Inclusive, damos esse momento aqui, né? Não só para você dar quaisquer considerações finais, brevemente aqui, mas também para divulgar as suas redes sociais, para que as pessoas aí de casa possam conhecer melhor você, o seu trabalho, né? Todos esses projetos que são todos conectados, né? Bom, eu sempre vou divulgar o Acervo Bajubá, né? Um projeto que eu faço. Fui berço, participei da fundação. Também convido para vocês seguirem o Memória LGBTI+ Curitiba, esse projeto em parceria. Sigam nossos parceiros também, né? O SEDOC Luiz Motti, do Dignidade, o próprio Máquina de Ativismos Humanos, a Liga de Diversidade da PUC, ao qual eu também sou professor coordenador em conjunto à equipe discente. Tem uma página, tenta se estruturar. Eu acabei falando muito pouco da psicologia, né? Tem uma parte importantíssima hoje em dia, até no meu processo de entrada na PUC, de trabalhar as questões de gênero e sexualidade na psicologia, trabalhar a história da psicologia, da patologização, da manicomialização, da saúde, da epidemia de HIV/AIDS. Conheça um pouco também desses grupos. A gente tem trabalhos em conjunto com a PUC, o Café com Diversidade, é um grupo de acolhida no Grupo Dignidade, e a gente traz essas pautas semanalmente, das segundas à noite. Também dá para seguir no Instagram. Belezinha. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar a gente no Pajubá. Sigam a gente nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal aqui da TV Uninter, a gente sempre tem convidados incríveis aqui. E fiquem de olho nas nossas próximas edições do programa. Tchau, tchau, vamos ficando por aqui. Vida longa Pajubá. Vida longa Pajubá. Vida longa Pajubá.